A história do rádio, razão e emoção, Dia Nacional do Rádio, 25 de setembro. O tema de hoje entra no modo conhecimentos gerais, porque vamos falar da história do rádio, como ele foi desenvolvido, como chegou ao Brasil e como colocou milhões de pessoas em contato com notícias nacionais, internacionais e do nosso querido futebol. Hoje é segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022. Sejam bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Eu peço para que você fique comigo até o final desse vídeo. Ele vai ficar um pouco mais longo, mas eu tenho várias coisas para contar aqui para vocês muito interessantes. Então, para quem quer informação, conhecimento e algumas curiosidades bem interessantes, eu convido a estar comigo aqui. Vale a pena, tá bom, pessoal? Eu vou deixar alguns links aqui ao longo do card e peço para que você compartilhe, comenta, nossa senhora, compartilhe, comente e curta se for do seu agrado. Eu já quero pedir desculpas porque o vídeo de hoje vai provavelmente captar vários barulhos externos, porque hoje o nosso entorno aqui está bem agitado, então eu peço desculpas para vocês aí por algum som que entrar como esse, não sei se vocês estão ouvindo, que eu não sei o que é, mas tudo bem. Vamos lá, pessoal. No dia 3 de fevereiro, nós comemoramos o Dia Mundial do Rádio. Porém, no dia 25 de setembro, nós comemoramos o Dia Nacional do Rádio. E por que 25 de setembro? Porque foi em 25 de setembro de 1884, no Rio de Janeiro, que nasceu Edgar Roquette Pinto. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre o Roquette Pinto, que é considerado o pai do rádio brasileiro. E o rádio, né, é o veículo de comunicação mais amado do Brasil, né? Nós sabemos que, nossa, agora nem tanto, mas até há poucos anos atrás, antes do advento da internet, todo mundo tinha rádio, todo mundo ouvia rádio, fosse AM ou FM, principalmente os jogos de futebol, né? Roquette Pinto deixou um importante legado para a ciência, cultura e educação no Brasil, além também de ser médico. E ele viu no rádio a oportunidade de levar educação para as pessoas em todo o Brasil. E ele acabou sendo o fundador da Rádio MEC, do Ministério da Cultura, em 1936. Isso tem uma história, né? Tem uma história por trás disso, de como que ele acabou doando essa rádio, essa forma, né? Esse espaço, o lugar onde se faziam as transmissões para o Ministério da Cultura. Inclusive aqui embaixo, pessoal, na descrição, eu vou deixar vários links para quem quiser se aprofundar um pouco na história do rádio, porque eu pesquisei muita coisa, foi até difícil escolher o que eu ia colocar aqui no vídeo, porque tem muita informação interessante. Então agora nós vamos falar um pouco sobre o rádio no mundo. Então, para o mundo, o rádio foi o primeiro conceito de informação em massa mesmo, internacional. Por quê? Porque já existia o jornal impresso, mas o jornal impresso ele era uma coisa regional e através do rádio então conseguiu-se fazer esse elo, né, entre todo o mundo. A partir de 1860 começaram as descobertas que levaram ao surgimento do rádio. E claro, é meio complicado dizer quem inventou o rádio, porque para você chegar num rádio, por exemplo, assim como em vários outros instrumentos, né, que nós temos, várias tecnologias, muitas coisas vão acontecendo. E lá no século XIX, tinham muitos cientistas, muitos físicos, químicos, pessoas que estavam num processo de ebulição total, de grandes descobertas, né? Cada um fazia uma e um pegava um conceito daquele lá e juntava com outra coisa, então virou uma mixórdia. Tem muita coisa que até hoje não se consegue decidir, né? Quem foi que inventou, mas a junção de tudo isso leva a um novo invento. Ocorre que o físico,
Em 1860, o físico escocês James Maxwell descobriu a existência das ondas de rádio. Em 1888, Heinrich Hertz, aquele mesmo dos Hertz, né, também fez algumas descobertas importantes. E em 1896, o italiano Guglielmo Marconi, que também é outro nome conhecido, patenteou a transmissão-recepção eletrônica por centelhamento dos sinais telegráficos em código Morse, tá? Então, o código Morse, tudo aquilo que já estava acontecendo ali naquele momento, foi bem importante para o desenvolvimento do rádio. Só que acontece que o Marconi, ele usou na invenção dele, nas coisas que ele estava fazendo, mais de 20 equipamentos e descobertas patenteados por Tesla, tá? Então, o que aconteceu? Disse que foi Marconi o inventor do rádio, mas acontece que em 1915 o Tesla reivindicou a patente da invenção do rádio. Porque para o Marconi desenvolver o rádio, ele pegou um mundo de coisa que o Tesla já tinha feito. E aí, em 1943, meses após o Tesla ter morrido, porque ele faleceu em 7 de janeiro de 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos reconheceu o Tesla como o verdadeiro inventor do rádio. Infelizmente, ele não estava vivo para ver o resultado da ação que ele tinha aberto lá nos Estados Unidos, tá? Mas tem um detalhe aqui. Vocês sabiam, pessoal, que 2 anos antes do Marconi, em 1893, nós tivemos aqui um padre muito famoso, por sinal, chamado Roberto Lendel de Moura, um gaúcho que já tinha feito transmissões de ondas aqui no Brasil, e que em 1901 ele patenteou um sistema fotônico eletrônico de transmissão, porque em 1899 ele conseguiu fazer a primeira transmissão de voz humana no Brasil. Então, apesar dele, ele é conhecido, tá? Inclusive nesse meio todo aí de cientistas e tudo mais, sabe-se, né, que o Lendel ele foi bastante importante na história do rádio, mas infelizmente ele não é reconhecido internacionalmente assim como uma pessoa de peso, mas aqui no Brasil ele foi pioneiro e ele conseguiu descobrir algumas coisas antes desses nomes todos que eu já falei aí, tá? Lembrando que aqui também tem um link da cronologia da história do rádio no mundo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é bem interessante. Tem a data e uma linha, então ela vem contando como que as coisas aconteceram. Aí nós vamos falar agora como o rádio começou a ser utilizado. Então vamos lá. As primeiras utilizações do rádio foram utilizadas, utilizadas foi ótimo, né? Entre os navios que estavam no alto mar e os continentes. Então, basicamente, para a navegação e o contato, para as pessoas poderem saber o que estava acontecendo num lugar e outro. Mas, nessa época, o rádio era incapaz de transmitir a fala. Eles transmitiam as mensagens em código Morse. Em 1906, o norte-americano Lee De Forest cria a válvula de 3 polos, que permite a utilização das ondas eletromagnéticas para propagar informações sonoras. E aí é muito interessante, porque com toda essa ebulição, né? Aí nos últimos 30 anos do século XIX até os primeiros anos aí do século XX, muita coisa estava acontecendo e várias empresas começaram a produzir peças para que essas coisas pudessem ser utilizadas, né? E quem aí é da época da marca Telefunken? Então, a Telefunken surgiu em 1905 justamente por conta do rádio, tá? E no Natal de 1906, Forrest e o canadense Reginald Audrey Fessenden realizam a primeira transmissão radiofônica do mundo. E em 1916, o Forrest coloca no ar em Nova York o primeiro programa de rádio de que se tem notícia, com conferências, música de câmara, gravações e o primeiro registro de jornalismo em forma de boletins da eleição presidencial lá dos Estados Unidos. O rádio, pessoal, foi um marco na primeira G mundial, certo? Que aconteceu entre 1914 e 1918.
E ambos os lados, né, que estavam lá brigando entre si, utilizavam o rádio, todas essas frequências, para conseguir fazer a comunicação entre as frentes de batalha, os seus superiores, os superiores entre si. Então, foi uma descoberta, um invento muito importante para a utilização na primeira G. Quando foi em 1919 que terminou, né, a primeira G, a empresa Westinghouse faz nascer meio assim por acaso o modelo da radiodifusão como nós conhecemos hoje em dia. Por quê? Porque ela estava fabricando peças e tudo o que precisava justamente para fornecer para o pessoal que estava lá no campo de batalha, para os países que estavam lá na G, né? E aí, como a G acabou, eles acabaram ficando com uma grande quantidade de aparelhos, de produtos voltados para o rádio, para esse tipo de comunicação e transmissão. E para evitar prejuízo, eles falaram assim, pô, nós temos que fazer alguma coisa para não ficar com esses negócios tudo parado aqui. E aí eles tiveram a ideia de instalar uma grande antena no pátio da fábrica e começar a transmitir música para os habitantes do bairro. E desse jeito, eles acabaram vendendo todos os aparelhos que tinham sobrado da G e o povo começou a ouvir, né, música e tudo mais. Então, foi dessa forma que a transmissão do rádio para as grandes massas começou a acontecer. Oficialmente, a transmissão de voz só ocorreu em 1921 e foi introduzida às ondas curtas em 1922. Agora nós vamos falar do rádio no Brasil, e é muito interessante porque no dia 7 de setembro agora, nós, além da independência do Brasil, nós comemoramos também os 100 anos da primeira transmissão oficial radiofônica que aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, no Rio de Janeiro, com o presidente Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Tá? Então foi muito legal, e olha que são informações que a gente não vê por aí, né? A gente não busca, não pesquisa, na verdade a gente acaba até meio que sem tempo, são tantas coisas que a gente faz, né? Por isso que eu digo para vocês, pessoal, que é muito importante que nós dediquemos uma parte da nossa vida, que seja uma vez por semana, né? Você tirar aí umas 2 horas para ir em busca de conhecimentos diversos. Eu mesma não sabia disso, né? Que para comemorar o centenário da independência do Brasil, foi feita a primeira transmissão de rádio aqui. Eu achei muito interessante. Bom, no ano seguinte, então, em 1923, foi fundada por Roquete Pinto a primeira emissora de rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E foi essa rádio, mais para frente, como eu já falei, que depois ele doou, né, para o Ministério da Cultura, lá na época, para poder, então, levar informação e educação para a população no Brasil todo. Em 1938, o Brasil acompanhou as transmissões dos Jogos da Copa do Mundo, que estava sendo lá na França, e se rendeu, portanto, daí ao jornalismo radiofônico, que naquela época, 1938, já começava a dar notícias também aí, né, de rumos de talvez uma possível nova G, que seria a segunda G mundial, tá? E na década de 1940, a audiência era crescente e os programas eram feitos para as massas. Aqui eu estou falando aqui no Brasil. Então, o programa que melhor sintetiza essa ascensão do rádio no Brasil é o Repórter Esso, que eu acredito que muita gente já ouviu, sabe como é que é, né? Lembra desse nome, enfim, e mesmo para quem não lembra, por exemplo, eu nunca tinha ouvido ao vivo, né? Mas esse Repórter Esso, eu lembro quando eu era criança, eu ouvia falar disso daí direto, né? E o Repórter Esso estreou em 1941 e foi o primeiro noticiário de rádio que não se resumia somente a ler o que estava escrito no jornal, porque como que o pessoal fazia? Eles pegavam os jornais impressos e no rádio eles liam as notícias, e o Repórter Esso passou a colocar notícias que óbvio, eles se baseavam no jornal impresso, mas eles faziam do jeito deles, eles não ficavam simplesmente lendo o que estava escrito no jornal, tá? Então, a segunda G mundial
bem como as transmissões das Copas do Mundo de futebol, foram as grandes responsáveis pela popularização do rádio no Brasil. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre rádio, futebol e Brasil. Então, olha aqui, Nicolau Tuma foi quem fez a primeira transmissão de uma partida de futebol no Brasil em 1931 e foi ele quem deu o rumo do tipo de narração que conhecemos até hoje. Gente, o Nicolau Tuma falava 250 palavras por minuto, absolutamente claras e transparentes, dava para entender tudo que ele falava. E sabe por que ele fez isso? Porque não existia, não se sabia o que era transmitir uma partida de futebol pelo rádio. Vocês imaginem, as pessoas não estavam vendo. Então, você coloca isso aí em 1938, as pessoas, muita gente não tinha nem ideia do que era uma partida de futebol. Então ele entendeu, e como era só ele, né, que falava, não tinha música, não tinha vinheta, não tinha nada disso, né? E eles enfrentavam dificuldades assim extremas para conseguir narrar. Eu li uma história que um desses narradores, não me lembro se foi o Nicolau Tuma, teve que subir no telhado de um galinheiro de uma casa que ficava perto lá de um campo de futebol, onde eles estavam transmitindo uma partida entre dois times lá, times assim da cidade, subiu no telhado de um galinheiro, gente. Então, na cabeça desse Nicolau Tuma, o que acontecia? Ele tinha que manter o ouvinte ligado o tempo inteiro naquilo que ele estava falando, não poderiam existir pausas, porque ele entendia que se tivesse pausa entre o que ele estivesse falando, as pessoas iam falar, ué, mas ficou mudo? Ué, mas ele parou de falar? Então ele desenvolveu uma forma de falar aonde ele narrava tudo o que estava acontecendo, ele explicava o que era o campo, uma caixinha de fósforo dividida ao meio, de um lado um time, do outro lado outro time, e ele ia falando o tempo inteiro, justamente para manter a atenção das pessoas ligadas no que ele estava falando, tá? E daí então surgiu a ideia, e todos os narradores que vieram depois começaram a fazer dessa mesma forma. Aí, em 1938, teve a Copa do Mundo da França, como eu já falei, e o Brasil ficou em terceiro lugar. Foi a primeira vez que o Brasil teve uma colocação aonde despertou nos brasileiros esse amor, essa paixão pelo futebol, e também o fato dela estar sendo, dessas partidas estarem sendo transmitidas, né, pelo rádio. E em 1950, portanto, 12 anos depois desse terceiro lugar na Copa do Mundo da França, nós passamos pela segunda G, né? E também aí, acho que teve outra Copa, sei lá, mas aí o que aconteceu? Nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, lá no Maracanã, né? 1950, e todo mundo estava colado no rádio. E o Brasil chegou na final, e estava todo mundo, inclusive lá dentro do próprio estádio, vocês podem ver que tem gente ouvindo o rádio assim, né? Nas cenas aí que aparecem, e o que aconteceu? O Brasil perdeu para o Uruguai. Então foi um Brasil inteiro chorando, justamente por conta da transmissão que o rádio, né, fez e que possibilitava que as pessoas soubessem o que estava acontecendo. E em 1958, praticamente 400 rádios transmitiram a vitória do Brasil sobre a Suécia, especialmente pela Rádio Bandeirantes. Então, em 50, nós perdemos, a Copa era aqui, mas em 1958 nós ganhamos da Suécia e nós, então, pela primeira vez fomos campeões mundiais. E aqui eu mostro para vocês mais uma vez esse disco, que é a reprodução justamente dessa narração que foi feita na Copa do Mundo, que o Brasil foi pela primeira vez campeão, tá? E esse disco aqui, ele foi assim, a Rádio Bandeirantes, ela fez um pool, ela juntou várias outras emissoras que já existiam no Brasil e concentrou o que eles chamavam de cadeia verde e amarela de transmissão, e isso foi narrado nas vozes do Edson Leite e do Pedro Luiz, que eram os caras, né, que narravam futebol, que vieram, que se inspiraram lá
Tuma, né? Como é que ele chama? Que eu falei aqui, Nicolau Tuma. Então, esse disco aqui é uma raridade, gente. Pela rede Bandeirantes, essa cadeia juntou 273 emissoras. Então, eles narravam e concomitantemente 273 emissoras ouviam a mesma narração e o Brasil foi então campeão, né? Então tá escrito aqui, ó, pessoal. Por esse motivo, aqui estão as vozes dos dois maiores locutores esportivos do Brasil, que são exclusivos da Rádio Bandeirantes, Edson Leite e Pedro Luiz. Aí eles falam a Rádio Bandeirantes comandando a famosa cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil, com 273 emissoras em rede, além de ter tido neste inesquecível 6º Campeonato Mundial de Futebol, o maior índice de ouvintes já conseguido por uma emissora em toda a história do rádio. Então é muito interessante, isso aqui é uma raridade mesmo, tá? E aí, nós vamos aproveitar para lembrar nomes de radialistas famosos. Então, Edson Leite e Pedro Luiz do futebol, e aqui é claro, eu não poderia deixar de mencionar Fiore Gigliotti, tá? O Fiore, ele, o Edson Leite, o Pedro Luiz, eles trabalhavam juntos ali na mesma época. E também eu vou deixar para vocês, tem um link aqui embaixo, aonde conta a história do Fiore Gigliotti, né, como que ele saiu, se eu não me engano, ele estava na Pan-Americana, e aí ele foi convidado para trabalhar na Bandeirantes, ou eu não me lembro, foi um rolo aí, mas é muito interessante, porque conta, né, tudo o que aconteceu, e isso tudo faz parte da história do nosso rádio. Agora, e o Fiore Gigliotti, para quem não se lembra, né? Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. E também tem o tempo passa, 20 minutos da etapa final, alguma coisa assim. E eu me lembro do meu avô, todo domingo eu ia na casa dele, da minha avó, né? E quando eu chegava lá, era na parte da tarde, ele estava com um radinho dele, assim, desse tamanho mais ou menos, com a antena aberta na soleira da janela, assim, no batente da janela, e ele estava ouvindo futebol, e tinha aquele show do rádio também, que tinha aquele pessoal que eu não me lembro o nome deles, que fazia a imitação do palmeirense italiano, do corintiano, do São Paulino. Então, gente, são coisas que me trazem assim uma coisa maravilhosa de quando eu era criança mesmo, e eu acredito que para muitos de vocês isso também acontece. E trazendo aqui, né, para uma época mais nossa, mais atual, nós temos aí o Silvio Luiz, né, uma figuraça que desenvolveu todo um estilo próprio de fazer as narrações. Agora vamos falar o nome de outros radialistas aqui, famosos no Brasil: Barros de Alencar, Blota Júnior, Eli Correia, Gil Gomes, Hélio Correia, José Paulo de Andrade, Rubens Moraes Sarmento, Salomão Esper, Salomão Schwartzman, Inesita Barroso, Serginho Leite, Vicente Leporassi, Zé Bétio, e eu lembro do Zé Bétio, né? Joga água nele, dona. Gente, eu levantava por volta de, sei lá, 6h20, né? Quando eu era pré-adolescente, ia pra escola, não sei, e a minha mãe já estava na cozinha ouvindo Zé Bétio, e eu ouvia aquelas galinhas cantando, aquela coisa, eu falava, gente, que coisa. Eu não gostava, naquela época eu não gostava mais, depois de alguns anos eu fui entender que isso era uma coisa que fazia parte da vida das pessoas de uma maneira assim muito motivadora, né? Era muito interessante. Então hoje eu lembro com saudades do tempo que passou, né? Mas vamos lá. E com relação ao Serginho Leite, eu também tenho uma memória muito legal dele, porque eu também era pré-adolescente quando ele começou a trabalhar na Jovem Pan, ou quando ele começou a fazer um programa lá que era à noite, e aí você, para falar com a pessoa, ele conversava com os ouvintes na hora do intervalo, né, quer dizer, do intervalo dele, né, quando estava tocando uma música, tudo, que ele ficava lá disponível, e eu comecei a ligar para a Jovem Pan. Toda noite eu falava com o Serginho Leite, eu ligava lá e a gente ficava batendo papo muitas vezes. Ele falava, peraí, Sofia, agora vai entrar, eu vou ter que entrar falando, fica aí na linha que já que eu volto, a hora que entrar a música eu volto, e a gente ficava batendo papo, conversando. Eu fiz isso acho que por mais de um ano. Então, pesquisando a história do rádio,
eu fui lembrando de muitas coisas que aconteceram na minha vida e eu tenho certeza que se você fizer isso ou escolher uma outra coisa para você ir pesquisar, você vai conseguir resgatar memórias aí de coisas que você nem lembrava mais que tinham acontecido na sua vida. E claro, eu vou finalizar aqui falando do Narciso Vernizzi, que é justamente o pai do Celso Vernizzi, que nós vamos conversar com ele amanhã na live. O Vernizzi, ele nasceu em 1918 e faleceu em 2005. Portanto, em 1922, ele tinha 4 anos quando teve a primeira transmissão de rádio aqui no Brasil. Ele trabalhou por 59 anos na Rádio Jovem Pan de São Paulo, onde começou como jornalista de esportes em 1947. Só que ele ficou conhecido, para quem é mais jovem, como o Homem do Tempo a partir de 1963, por ter sido o primeiro radialista a emitir boletins meteorológicos na rádio e na TV. E essa história, quem vai contar pra gente amanhã é o filho dele, o Celso Vernizzi, que inclusive mora aqui em Peruíbe. Eu, o Narciso Vernizzi e o Celso temos uma história já de muitos anos. Eu conheço o Narciso Vernizzi pessoalmente desde 1976, né? Estive com ele lá na Record, porque eu era vizinha da Record ali em Moema, em São Paulo, né? Vizinha mesmo. E ele estacionava o carro dele na frente da nossa casa e ia trabalhar na Record. Então, naquela época, eu queria ser astrônoma. E aí eu comecei a bater papo com ele e ele me levava no estúdio dele lá de previsão meteorológica. Eu fiz trabalho da escola em 1975 no Oswaldo Aranha, com todo o conhecimento que eu ganhei com ele ali, né? Porque ele me levava lá, gente. Ele tocava campainha lá na casa da minha mãe e me chamava para ficar com ele lá. Então, realmente, foi uma coisa. E eu ficava lá no portão esperando ele estacionar o carro para dar tchauzinho. Ele vinha, me dava um beijo, sempre muito carinhoso, uma pessoa assim maravilhosa, e eu só ouço falar bem dele, tá? Porque realmente foi um cara à frente do seu tempo na maneira como ele buscou esse diferencial. E amanhã o Vernizzi vai contar para nós como que isso tudo aconteceu. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, eu sempre me emociono aqui e falo das minhas experiências, porque eu acho importante, porque muitas vezes a gente passa por coisas na vida que a gente não tem ideia o peso que isso vai ter lá na frente, né? O peso sempre olhando o lado bom, tudo aquilo de lindo que aconteceu e nos trouxe excelentes experiências. E só para deixar registrado, dia 21 de setembro agora, portanto, quarta-feira, nós comemoramos o Dia do Radialista. E se você está passando por aqui e gosta de temas assim, eu peço para que você se inscreva no canal. Aqui na descrição eu tenho vários links, inclusive de todos esses links de história aí para vocês, tá? Mas eu tenho links também para o nosso autoconhecimento. Sempre destaco a plataforma Unidarma, tem meu e-mail para contato, tem o link do livro O Poder da Felicidade e, óbvio, a nossa mensagem de hoje tinha que ser de um radialista. E nós vamos falar uma frase curtinha assim, ó, mas que, olha, vou falar, é do Hélio Ribeiro. Ele dizia: inteligentes do mundo, uni-vos, posto que os imbecis já estão. Eu sou Sofia Golfeto, aguardo você nos próximos vídeos, na live de amanhã, tem playlist aqui, tem vídeo aqui, vídeo no card, fica comigo mais um pouquinho. Desejo a todos uma excelente semana, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!